Estamos chegando com o programa Fala a Verdade para Osasco, para mais 10 cidades, através do canal da NET, da Cabo NET, todos os nossos telespectadores aí nos assistindo, nos prestigiando. Temos o WhatsApp aqui, quem quiser mandar perguntas aqui é 958-935-075. Hoje temos um convidado aqui num tema muito especial, o advogado Alfredo Gioielli. Ele é especializado em iluminação pública. Boa tarde, Alfredo, seja bem-vindo ao nosso programa. Boa tarde, Nilson. Muito obrigado pelo convite. Sempre fico de maneira honrosa atendê-lo. Então, muitas palestras por aí? Você tem feito muitas palestras, né, sobre iluminação, que é um tema atual, porque existe uma... Deixa eu ler aqui a respeito de você, depois a gente vai falar. O Alfredo Gioielli é advogado e palestrante, especialista no segmento de iluminação pública e prestador de consultoria no setor desde 1995. Alfredo Gioielli foi um dos primeiros a ser contrário à determinação da Agência Nacional de Energia Elétrica, ANEEL, de que os municípios deveriam arcar com o serviço de iluminação pública. Entre algumas das soluções que Gioielli apresenta para melhorar essa prestação pública está a participação das operadoras de telefonia móvel, que na avaliação dele resolveriam dois problemas de uma vez só. Iriam oferecer uma forma de prover energia LED e eficiente para atender às metas de sustentabilidade e permitiria que as empresas oferecessem banda larga móvel, de melhor qualidade, com maior cobertura para a telefonia celular em toda a cidade, com compartilhamento da infraestrutura. Quer dizer, então, que é possível ter internet pela energia elétrica, pela tomada? Na verdade, a ideia é que ocorra um compartilhamento de toda a infraestrutura hoje, tanto das concessionárias de energia elétrica, quanto das operadoras de telefonia. Isso poderia ajudar, mas depende de algumas modificações legislativas para que possa ser feita essa adequação. Então, por exemplo, se você tem um compartilhamento em uma cidade inteligente, monitorada, você pode ter um aplicativo que vai indicar, por exemplo, onde você pode estacionar numa determinada cidade. Porque hoje você tem um grande problema de conexão à internet, as operadoras de telefonia móvel têm uma série de problemas com relação à conexão. Você traria esse compartilhamento dessas infraestruturas de maneira que a própria população pudesse se beneficiar. De um só modo, você teria o controle geral da iluminação pública com os pontos apagados, sem haver necessidade do cidadão ligar no 156, né? Então, a própria central de atendimento verificaria o ponto apagado e o mesmo passo o próprio cidadão, por meio dessa infraestrutura compartilhada, poderia ter acesso à parte de compartilhamento da internet nas próprias cidades sem qualquer tipo de problema. Esse é o sonho. É um sonho que a gente acredita que em um futuro próximo as cidades vão estar operando. Eu lembro que há algum tempo atrás eu li a respeito que no Rio Grande do Sul parece que tinha um projeto piloto sobre usar a energia elétrica para a internet, para mandar o sinal da internet. Começou lá, não é isso? Depois eu não ouvi mais falar. Eu não tive conhecimento desse projeto pontual, né? Na verdade, a ideia do compartilhamento é da infraestrutura, em que a internet... A velocidade é muito superior a que vem aí nesses cabos, sim, né? Sim, nessa parte eu não tenho muito conhecimento com relação ao projeto piloto, né? Tá, mas vamos ao nosso tema de hoje, que é a iluminação pública. Você está aqui numa bela revista, que é a Lumière Electric. Você me trouxe a revista, muito obrigado. E você tem aqui uma matéria, uma entrevista sua aqui, Mais Luz para as Cidades, por determinação da ANEEL, manutenção e modernização da iluminação pública deve ficar a cargo dos municípios, mas a decisão ainda gera polêmica e divide opiniões sobre até onde vão as obrigações das distribuidoras e aonde começam as das prefeituras. Aqui está dizendo que foi em setembro de 2010 que a ANEEL determinou, por meio de resolução normativa 414, que a responsabilidade pela manutenção e conservação e eficientização do parque de iluminação pública fosse transferida das distribuidoras para as prefeituras. Isso aí está causando um problema sério nas cidades, não está não? Em todas as cidades brasileiras. Na verdade, os municípios hoje no Brasil não estão completamente preparados para receber o parque de iluminação. Essa decisão foi em 2010, essa resolução, e foi prorrogada por 2 vezes, né? E a última prorrogação ocorreu até 31 de dezembro do ano passado. O problema é que as concessionárias de energia transferiram os ativos de iluminação pública sucateados. A ANEEL permitiu que isso ocorresse,
Porque, na mesma forma que ela determina a transferência, ela não está obrigando as distribuidoras a fazer as adequações. E os municípios que receberam de qualquer jeito, já tem uma orientação, uma recomendação do Ministério Público do Estado de São Paulo, a Promotoria de Patrimônio Público e uma recomendação do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, que os municípios façam os laudos de diagnóstico para verificação do atual estado de conservação do parque e cobrem das concessionárias essa adequação como forma de mitigar o risco de dano ao erário. Então esse é um grande problema, porque é fácil, a concessionária transfere os ativos de maneira que não atende às normas, com lâmpada apagada, com difusor quebrado, com luminárias fora de norma, e depois o município tem que contratar uma empresa para trocar tudo isso, e quem vai assumir aquilo que estava fora de norma, sendo que a concessionária não obedeceu a determinação da ANEEL. Há uma grande discussão junto com a Federação Nacional dos Engenheiros e os sindicatos de engenheiros do Estado de São Paulo, em que exige um posicionamento da ANEEL. Porque a ANEEL não pode só obrigar o município a receber, ela tem que obrigar a concessionária também a fazer adequação. E o que não está havendo, a maior prova é aqui na cidade de Osasco, né? Na cidade de Osasco nós tivemos uma modificação aí, era a Eletropaulo que fazia a manutenção das luminárias nas praças ainda. As praças e avenidas já era responsabilidade da prefeitura, sempre Sim. foi, né? Mas nas ruas, nas pequenas ruas aí nos bairros, sempre foi a Eletropaulo, um péssimo serviço que eles ofereciam a nós, e agora foi, por determinação da ANEEL, foi passado para a prefeitura de Osasco. E as reclamações do prefeito, que esteve aqui conosco aqui, dando entrevista, inclusive, é que em diversos locais aí de algumas partes de Osasco, de alguns bairros, a Eletropaulo estava até desligando a energia que passava a luz e estava culpando o serviço da prefeitura que não estava resolvendo a questão, mas quando ia tentar resolver o problema, não tinha iluminação na fiação que iluminava a rua. E muitas ruas já sem, como o doutor falou, com as lâmpadas queimadas, com material totalmente obsoleto, né? Esse é um cenário geral, não é só em Osasco pontual não, mas assim, as distribuidoras realmente nunca deram a devida atenção para a iluminação pública, porque achavam que essa atribuição não era dela, né? Agora, por força dessa resolução da ANEEL, que foi de maneira imposta, há inclusive um projeto de lei que foi submetido à votação ontem, ainda não tenho conhecimento do resultado, sustando os efeitos da transferência. Porque assim, os municípios que têm arrecadação, Osasco tem uma arrecadação especial para contribuição à iluminação pública para fazer a manutenção. Esses municípios certamente vão contratar empresas especializadas. E olha só, a grande incongruência dessa situação. A distribuidora de energia vai poder participar do processo licitatório, ela detentora de todo o projeto básico, projeto executivo, onde ela tem todo o detalhamento do parque de iluminação pública, ela quer participar de uma licitação para dizer que agora, que antes recebia 1,50 pela manutenção, ela é mais competente. E pior, ela ganha, digamos que ela venha ganhar a licitação, ela vai ter autonomia e independência para substituir os equipamentos que estão fora de norma, como a ANEEL determinou, e não vai cobrar do município, ela vai apontar irregularidades da sua empresa controladora, dizendo que o município está pagando mais do que deveria, autorizando o município a cobrar os últimos 36 ciclos, como determina a resolução, porque o município, quando contrata a terceirização, ele obriga a fazer um novo cadastramento para confrontar as informações relativo ao que ela recebeu e efetivamente o que ela tem. E se nesse parque tiverem informações, por exemplo, menores de quantidade de lâmpadas do que ela vinha cobrando, ela é obrigada a devolver 36 meses. Essa empresa, coligada à distribuidora de energia, vinculada ao grupo econômico, vai ter autonomia suficiente para dizer que a empresa que antecedeu a ela na manutenção estava errada? Que era ela mesmo? Olha a incongruência que nós estamos vivendo, porque nós temos um dispositivo legal da lei de licitação que veda a participação da empresa que participou do projeto básico. É uma discussão inclusive que está se abrindo nas cidades, porque agora as distribuidoras de energia estão participando das licitações com relação à terceirização dos trabalhos. O principal objetivo dela é fornecer energia. E ela vai participar para reduzir o consumo daquela cidade, é uma questão que tem que ter uma certa reflexão, inclusive dos tribunais de contas. Então, assim, a empresa por todos esses anos, como a Osasco, a Eletropaulo, todos esses anos a Eletropaulo
prestava o serviço aqui. Agora ela poderia concorrer na licitação para novamente voltar a ser ela, como se fosse uma nova empresa, assumindo o que ela deixou, que você acabou de falar, com diversos problemas aí, que geralmente as empresas estão entregando com problemas, que aqui em Osasco eu sei que entregou com problemas, e aí ela assumiria e, como receberiam você falou, mais. Receberiam muito mais por isso. Trocariam tudo aquilo que ela deixou já em fase de finalização de uso, as lâmpadas, reatores, colocariam todos novos e cobrariam como se fosse, não tivesse obrigação de ter reposto lá atrás, não é isso? É uma grande preocupação no Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. Os municípios se prepararam para receber os ativos de iluminação, fizeram um laudo de diagnóstico. Pelo que eu vi, 60% dos laudos que nós tivemos possibilidade de analisar demonstraram que o parque estava condenado com relação aos equipamentos. Eu estou dizendo equipamentos em bom estado de funcionamento, que é com lâmpada acesa. Se a luminária é aberta ou se a luminária é integrada, fechada, é uma outra questão que se vai discutir na esfera judicial. Agora sim, 60% do parque, nessas cidades que a gente teve possibilidade de acessar, estão com problemas de iluminação com relação à lâmpada acesa ou apagada. A distribuidora de energia participa da licitação, ela ganha, ela vai substituir esses equipamentos e ainda vai cobrar por isso? Sendo que ela não entregou da forma, não, mas são empresas autônomas, será que são mesmo? Porque ela é obrigada a repassar a distribuição de resultados para a empresa controladora dela. Afinal de contas, a raiz e os diretores dessas empresas pertencem ao mesmo grupo econômico. Então, assim, há uma reflexão que deve ser analisada, até que ponto o município vai poder confiar nas informações que vão ser passadas. Porque as distribuidoras não passaram, não transferiram os ativos de maneira como determina a resolução. Eles entregaram aqui, eu ia até fazer essa pergunta para você, nós já responder a situação das condições técnicas de quando foram entregues. Né? Precárias. Luminárias quebradas, difusores sujos, luminárias abertas, fora de norma. Tem muita concessionária ainda instalando lâmpada de mercúrio em estoque. Não existe mais. Que não pode ser colocado mais nos parques, entendeu? Diversas artimanhas no sentido de demonstrar que transferiu dentro da condição de uso. Agora, também pegamos cadastros de prefeituras que a concessionária estava cobrando lâmpada de 100 watts de sódio e na verdade estava instalado 70, tá? Esses problemas o município vai se deparar e aí é o que eu falo. Se você tem uma irregularidade na cobrança de consumo da prefeitura, como é que eu posso confiar numa empresa que foi contratada do mesmo grupo econômico para que eu possa cobrar os 36 últimos ciclos cobrados indevidamente? Mas aí a gente tem que culpar também o administrador, o poder público, né? Todo esse período que Sim. era repassada a verba, simplesmente viraram as costas e não houve fiscalização. Se houvesse fiscalização rígida desde o início do pagamento, de quando foi criada aquela taxa, como é que chama a taxa? Contribuição de iluminação pública, a CIP. A CIP, desde o início, se houvesse uma fiscalização ferrenha em cima do responsável pela troca dos luminários, pela manutenção, isso não existiria, né? Na verdade, nós temos um grande problema. Não são todas as prefeituras que têm um engenheiro eletricista Isso é verdade. Assumindo um cargo comissionado como diretor. Você tem normalmente um engenheiro civil, ou quando tem um engenheiro civil, ele faz diversas atividades dentro do poder público. Então, assim, realmente, carece de preparo técnico em determinadas prefeituras. Eu diria para você, 70% delas tem realmente carência com relação. Você tem poucas prefeituras hoje que fazem gestão. Nós temos o município de Sorocaba, que é um município muito bem gerenciado, tem uma forma de cobrança com relação ao resultado da manutenção, não paga por ponto, paga por tarefa, mas tem um controle de estoque na medida que você vai Mas há quanto tempo vem isso? Já tem. A administração municipal já vem fazendo um trabalho muito bom, acho que uns 6, 7 anos. Então a transferência para eles foi mais tranquila. Na verdade, eles têm um departamento técnico com pessoas preparadas. Eu estou citando um município pequeno, entendeu? Porque os outros grandes têm também preparo e sabe a forma de cobrar. Que é onde as distribuidoras se utilizam dessa desvantagem por ser um município pequeno, entendeu? De fazer o que quer. E é isso que está acontecendo. Então, você tem o município de Santo André, também, que faz uma ótima manutenção com relação ao controle do serviço de iluminação pública,
Então eu cito alguns municípios porque eu já recebi algumas críticas dizendo você fala de alguns municípios em relação a editais ruins. Então cite alguns municípios que você conhece que tem editais bons, né? Então a gente cita. Eu estive em Joinville fazendo um evento para um grupo de prefeitos e secretários, Expoville, né? Nós fizemos agora no último dia, no começo do mês. E essas condições técnicas de elaboração de editais, formação e como você pode contratar com qualidade foram um dos temas que foram abordados. Nós vamos a um rápido intervalo e voltamos daqui a pouco com o advogado Alfredo Joielli, especializado em iluminação pública. Voltamos já. Estamos de volta ao programa Fala a Verdade pela TV Osasco, hoje entrevistando Alfredo Joielli, advogado especializado em iluminação pública. Você estava falando que você foi em Florianópolis, é isso? Joinville. Joinville. E lá foi debatido... Nós tivemos um evento muito interessante com a participação de muitas cidades e nesse evento foi abordada a questão da qualidade e a forma de contratação para que o município possa ter uma iluminação com qualidade e aqui a população possa dispor de locais públicos iluminados e também ter segurança para frequentar. Porque uma cidade bem iluminada, certamente é uma cidade que dá segurança à população. Olha, você pode participar dessa entrevista através do WhatsApp, o DDD 11, telefone 958-935-075. Se você tem alguma dúvida, mande a pergunta que o Dr. Alfredo vai responder para você. Eu tenho aqui já duas perguntas que mandaram para nós aqui, Alfredo. Um xará seu, que é Alfredo Castro, o final do telefone dele é 2025. A quem devemos cobrar para uma iluminação pública com qualidade e eficiência? Nos municípios que já estão fazendo a gestão, o próprio poder público. Só que, para que essa pergunta fique um pouco mais completa, é necessário que quando o poder público lance os editais de licitação, ele também faça especificações e exigências das empresas que vão ser contratadas. É claro que ninguém casa com o sentido de separar. Por que eu falo isso? Porque muitas vezes se contrata uma empresa que não tem expertise, não tem condições técnicas de executar o contrato, ou essa empresa ganha diversos contratos de gestão e não consegue dar conta de nenhum deles. Então a cidade começa a ter problemas com lâmpadas apagadas nas ruas e o tempo de resposta para a população realmente se torna grande. Quando a concessionária fazia o serviço de iluminação pública, o cidadão ligava para o 0800 dela e levava 7 dias. Esse tempo de resposta tem que ser reduzido quando o município assume essa gestão. É claro que dentro do edital tem que prever, por exemplo, uma taxa de falhas, tanto de lâmpadas apagadas à noite, quanto de lâmpadas acesas durante o dia. Então, uma iluminação com qualidade e o município tem que ser cobrado, o cidadão tem que fazer o papel dele de cobrar realmente do poder público essa situação e, por sua vez, o município tem que transferir essa cobrança para a empresa que ele contratou, aplicando as devidas sanções cabíveis pelo prazo de não execução. Porque se no contrato de gestão tiver previsto o prazo de atendimento e o protocolo do cidadão, por isso a importância do registro da reclamação junto ao poder público, porque isso servirá de uma ferramenta ao poder público cobrar a empresa gestora, para que se no tempo informado no edital, quando lançou e ela ganhou, ela não atender o protocolo de reclamação, aplica-se então a devida multa relativa a isso. Porque, é claro, a iluminação hoje é uma das formas maiores de se pressionar o poder público. Ninguém quer ver a sua rua apagada. Então, a cobrança tem que ser feita realmente para o poder público, quando ele assumiu a gestão. A Sônia Santos, de Osasco, o final do telefone dela é 7121. A Sônia pergunta, por que encontramos tantos lugares sem iluminação na cidade de Osasco? Inclusive essa semana na Praça do Mercado Municipal. No caso de Osasco, o encerramento da licitação ocorreu, se eu não me engano, tem 45 dias. Né? Eu acredito que essa situação venha a melhorar, esperamos, né, com a empresa que venceu a licitação e colocar em ordem a questão das lâmpadas apagadas na cidade de Osasco. Nos demais municípios, realmente é muito ruim você chegar nas cidades e verificar uma falta de iluminação adequada, porque isso traz insegurança à população.
Você acredita que quantos por cento o parque de iluminação no Brasil está obsoleto? Em quantos por cento você avalia que o Brasil inteiro está obsoleto, que não tem energia suficiente para iluminar as cidades de acordo com o que diz a lei? Segundo a Eletrobras, o Brasil hoje conta com em torno de 14 ou 15 milhões de pontos de iluminação. Esse número deve estar em torno de 18, porque esse levantamento foi feito em 2007. Né? Então nós precisamos de uma atualização. A Eletrobras deve lançar nos próximos anos uma posição adequada de quantos pontos de iluminação tem na cidade. A gente vem conversando, pela média das cidades que eu venho viajando e verificando a qualidade, é muito comum você ver iluminação inadequada. E eu dei mais ou menos uma avaliação e acreditando que 60% do parque de iluminação pública hoje está obsoleto. 60%? 60%. Obsoleto, fora de norma e inadequado. Haverá um esforço muito grande das cidades para colocar a cidade dentro do modelo. Hoje nós não temos. Essa história de dizer que a ANEEL fala 65% dos municípios já assumiram sua gestão é pura mentira. Entendeu? Nós temos que trabalhar de uma maneira prática. Os municípios fazem a manutenção de maneira toque de caixa, realmente, alguns municípios. Por quê? Porque se utilizavam da estrutura da própria concessionária para cobrir, por meio de um contrato de fornecimento de energia, a manutenção da cidade. E, ela, por sua vez, a concessionária ela não tem a finalidade de fazer filantropia. Ela tem que cobrar por esse serviço. E ela recebia, segundo ela, 1,50 por ponto de manutenção, que é a troca de lâmpada. O conceito hoje de uma cidade evoluída com iluminação pública não é simplesmente mais troca de lâmpada. Nós temos que ter um controle geral do parque de iluminação pública, que o gestor público possa controlar por meio de um computador, entendeu? A situação da iluminação da cidade. A lâmpada apagou, automaticamente sai uma ordem de serviço para a empresa gestora de iluminação pública e essa ordem de serviço, entendeu? Automaticamente cai na mão dos operadores que estão em campo. Então o tempo de resposta dessas cidades com lâmpadas apagadas tem que ser mais rápido. Olha, chegou mais uma pergunta aqui para você. Neide Barbosa, o final do telefone dela é 4394, pergunta: não existe equipamentos no mercado para modernizar o serviço de iluminação pública, como perua manutenção e mais eficiência? Acho que é perua que ela escreveu aqui. Com manutenção e mais eficiência? Existe. Hoje nós estamos tendo uma revolução no mercado de tecnologia com relação a luminárias com tecnologia LED, que já está comprovadamente uma economia de 60% na conta de consumo. Só que hoje o custo desses equipamentos ele está saindo um pouco maior do que umas luminárias convencionais. Então, por exemplo, uma luminária LED hoje de 100 watts, no mercado você vai encontrar entre R$ 1.200 a R$ 1.300. A gente fala o conjunto da luminária. Mas ela é 100 watts, mas ela equivale a quantos watts numa iluminação normal? Ela fazendo uma mais, comparação, né? De 100, você tem uma lâmpada de 250 watts ou mais, dependendo da potência que você vai utilizar. 100 watts, acredito que uns 250, essa é a diferença. E aí vai depender de um projeto luminotécnico para determinar quais as vias que vão receber determinados tipos de potência de lâmpada. As avenidas hoje é maior, né? Que o espaço é maior. As avenidas você vai ter um espaçamento maior e um distanciamento de poste também em relação às instalações atuais. Então você está vendo São Paulo modernizando o parque de iluminação pública com luminária LED, mas também está vendo reduzir o distanciamento de poste, que antigamente fica em torno de 38 a 40 metros. É sobre São Paulo mesmo que eu ia perguntar para você agora. Sobre São Paulo, parece que está saindo uma PPP lá, né? E o prefeito está prometendo que vai trocar todas as luminárias de São Paulo. É grande. Será que ele consegue trocar todas as luminárias da capital? Há uma grande expectativa. Com lâmpadas LEDs? O edital de licitação foi publicado em forma definitiva agora quinta-feira passada. Eu particularmente não tive acesso ao novo edital. Nós analisamos o último edital. A proposta realmente é essa, é substituir os 580 mil pontos de iluminação convencional por luminárias LED, com tecnologia LED, numa proposta de parceria público-privada. Você não pode trazer mais custo para a população? Na verdade, não. Hoje São Paulo paga em média de 10 a 12 milhões de reais de conta de consumo. Tá? E aí é um grande fator de economia, porque o município não dispõe de recursos próprios para fazer essa modernização. Então vai depender realmente de uma parceria público-privada. Essa economia de 60% na conta de consumo
vai servir de base de remuneração ao parceiro público-privado. Esse é o modelo que eu acredito com relação à parte de remuneração. É o fator de desempenho que vai fazer a remuneração do particular, entendeu? Eu combato realmente alguns problemas relativos a alguns modelos de PPP que estão lançando, onde 100% da receita arrecadada, independente do fator de desempenho, é repassado ao parceiro público-privado diretamente numa conta particular, entendeu? Tirando da mão do gestor público a ordem de pagamento. Então, são alguns cuidados que tem que tomar relativo a essa preocupação com esses modelos que estão se projetando hoje em dia. Aqui, olha, já veio outra explicação ou pergunta aqui do Luiz, afinal o telefone dele é 3133. A Praça do Mercadão, que agora há pouco a senhora perguntou, da iluminação lá, que aqui ao lado, né, da TV, a Praça do Mercadão está com 9 postes apagados. Se o problema for no transformador, a responsabilidade é da Eletropaulo? Essa questão, a praça, já vamos começar que a praça é responsabilidade da prefeitura, não é responsabilidade da concessionária de energia. Porém, se o ponto não tiver energizado, não tem como realmente verificar se há ou não corrente. São os postes da rua. Da rua. Da rua, não da praça em si, da rua mesmo. O nosso diretor está falando para nós que são os postes da rua, não da praça. Tá bom, aí já vai depender realmente da manutenção do novo contratado, porque a Eletropaulo simplesmente transferiu já a responsabilidade para a prefeitura. Então é uma questão técnica que tem que ser encaminhada para um 56 da prefeitura para verificar o que realmente está acontecendo. Agora, precisa também saber se está passando corrente. Então, uma coisa, o departamento de engenharia da prefeitura deve dar uma resposta melhor. Existe reclamação de pessoas da prefeitura, inclusive vereadores falaram lá na Câmara, que a Eletropaulo anda desligando realmente alguns setores aí de bairros, aí de iluminação pública, que não está... A explicação é que a prefeitura deveria trocar as luminárias, mas não tem como fazer a renovação de luminárias se não passa a energia elétrica. Então, tipo de um boicote, eu não sei se realmente procede essa informação. A Eletropaulo, apesar disso, nunca deu a explicação certa, contestou o que os vereadores falaram na Câmara. Então, fica mais objetivo aquilo que o vereador falou do que a Eletropaulo poderia falar, porque ela poderia muito bem dar a sua justificativa sobre isso, né? Deixa eu fazer outra pergunta para você aqui. Como o senhor avalia a energia sustentável? Nós temos uma grande preocupação com relação ao futuro, né? Hoje nós temos aí um consumo das nossas hidrelétricas, a matriz energética altamente consumida, trabalhando na sua potência máxima, e o futuro, as energias renováveis são muito importantes com relação às novas fontes de recursos. Por quê? Porque nós estamos tendo um impacto nas nossas contas de consumo, reajustadas em 40% a 53%, e esses reajustes tarifários, eles não acompanham os reajustes inflacionários de GPM. Tem uma norma da ANEEL que determina as formas de reajuste. Nós vamos ter até o final 2 ou 3 reajustes que vai atingir o bolso do cidadão. Isso porque estão se utilizando as termoelétricas para compensar a carga da matriz energética com as hidrelétricas em relação a isso. Então, assim, de um lado, existem empresas potencialmente com condições econômicas para fazer investimentos, mas nós temos uma alta carga tributária. Por exemplo, você vai investir em energia fotovoltaica ou energia eólica, mas o ICMS, o governo do estado não quer abrir mão. Então, eu acho que chegamos no momento de que essa questão de arrecadação deve se acomodar na preocupação de fontes de energia renováveis. Porque hoje, se você for tentar montar painéis de energia fotovoltaica, a carga tributária ainda não é atrativa para fazer novos investimentos. E a economia no Brasil hoje também preocupa com os novos investidores. Então, um país que se vem acomodando numa economia como está hoje, deixa os investidores preocupados com relação a novos investimentos. Alfredo, eu quero agradecer muito a sua presença aqui hoje. Sua entrevista foi muito bom para explicar a todos que estão nos assistindo como funciona a iluminação pública, o que está por vir, a lâmpada LED, a iluminação de São Paulo seria um exemplo para outros municípios. Você, claro que você vai voltar aqui em uma outra oportunidade para nós continuarmos
falando sobre iluminação pública. Muito obrigado pela sua participação. Eu que agradeço, Nilson. Obrigado pela a todos, oportunidade. e nós vamos encerrando por aqui. Até.